Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Aurélio Rubio Neto. Eu fui aluno e agora tenho a honra de ser professor aqui no Instituto Federal Goiano, no campus Rio Verde. Bom, hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco da técnica de cultura de tecidos vegetais. E no final eu vou apresentar o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais aqui do campus Rio Verde. Então, para mim é grande uma satisfação poder falar um pouco do meu trabalho e mostrar onde eu trabalho para vocês. Inicialmente, eu gostaria de lembrá-los que existem várias maneiras, várias formas da gente multiplicar os vegetais. Multiplicar quer dizer aumentar a quantidade de plantas, multiplicar realmente com o nosso material vegetal. E para isso nós temos algumas técnicas de propagação. A técnica de cultura de tecidos vegetais, ela é, dentro do complexo biotecnologia, a técnica de maior avanço. Ela é considerada a técnica de maior avanço, porque os seus principais trabalhos eles começam da década de 60, com o avanço das pesquisas com meio de cultura, de limpeza clonal, enfim, vários trabalhos nesse sentido. E hoje, atualmente, basicamente todo o material vegetal que a gente consome na alimentação ou passa ou passou em algum momento por uma técnica de cultura de tecidos vegetais, seja no seu processo de melhoramento, de domesticação, em algum momento ela passou pela cultura de tecidos vegetais. Por isso, ela é considerada a técnica de maior sucesso da biotecnologia vegetal. Olha que interessante. Então, a técnica de cultura de tecidos vegetais, ela consiste do estabelecimento in vitro de partes da planta. Essas partes, esse aqui é um exemplo de uma planta de piqui, uma frutífera nativa do cerrado, em que a gente pode pegar desde um segmento nodal, um ápice, pedaços de folha, raízes ou até mesmo uma única célula e colocar isso em um meio de cultura em condição in vitro, em condições ascéticas, e aí, com base na totipotência desse material, é que nós conseguimos a regeneração do... Para regenerar o material in vitro, nós podemos utilizar de duas rotas. A rota de organogênese direta, em que a gente tem um tecido vegetal diferenciado, gerando outros tecidos já diferenciados, como no caso disso aqui. Isso aqui é uma planta de mangaba que foi estabelecida in vitro, e aí a partir dessa semente, desse propágulo que foi germinado in vitro, nós pegamos fragmentos da parte aérea, ou seja, pegamos pedaços, fragmentos da parte aérea de 2 centímetros, contendo um par de gemas. E aí a gente leva isso para um novo meio de cultura, que é um momento que a gente chama de repicagem, ou subcultivo. A gente faz um subcultivo dessa parte aérea e aí começam a ter brotações dessas gemas.
Outra aplicação da técnica muito legal seria para auxiliar nos programas de conservação. Aqui no nosso laboratório nós queremos multiplicar o material rapidamente e obter uma grande quantidade de plantas em um curto espaço de tempo. Mas a gente pode trabalhar também com a técnica do cultivo mínimo. E o que a gente faz? A gente diminui a concentração do meio de cultura, né? Diminui a concentração dos nutrientes que tem ali, diminui a concentração de sacarose, diminui a temperatura, consequentemente, a gente aumenta muito o tempo do subcultivo. Então, a gente consegue estabelecer uma planta in vitro hoje, ela vai ficar no mesmo meio de cultura até 3, 6 meses, dependendo da espécie, e daí a gente troca de meio e vai mantendo essa espécie in vitro por um longo período. Então a gente consegue conservar facilmente o material in vitro, diferentemente do que acontece em bancos de germoplasma ativo, bancos de germoplasma lá no campo, que a gente cultiva a planta lá no campo e ela está totalmente sujeita ao ataque de pragas, doenças, a estresses, vários fenômenos podem acontecer. Esse ambiente ele é protegido por uma vedação como essa, de polipropileno, que não permite com que ocorra trocas gasosas do interior do frasco com o exterior. Aqui nesse meio de cultura, nós temos também sacarose, que é uma fonte de carboidrato para essa planta. Se vocês se lembrarem, o processo fotossintético, um dos resultados dele é a produção de carboidratos. A gente já disponibiliza o carboidrato no meio de cultura. Além disso, a planta, quando a gente coloca ela aqui e veda e não tem mais troca gasosa com o exterior, o CO2 disponível para a planta é somente esse que está aqui no interior. Então, quando a gente liga a luz aqui da sala de crescimento, ela rapidamente consome esse CO2 e isso limita muito o seu processo fotossintético, que é só esse que ela tem disponível, e aí ela começa a utilizar esse carboidrato que está disponível para ela no meio de cultura. Então ela não faz processo fotossintético suficientemente. E outra, a umidade relativa aqui é muito alta, consequentemente o estômago fica mais aberto. Ele não tem tanta funcionalidade. Consequentemente, a hora que a gente leva essa planta para o campo, que a gente retira ela daqui, ela não sobrevive ao estresse, é muito drástico para ela. Então é interessante que a gente comece a estimular a planta a fazer fotossíntese e, consequentemente, abrir e fechar o estômago. Também é uma tendência da técnica a gente melhorar a anatomia dessa planta, para que quando ela for levada para a casa de vegetação, em um processo chamado de aclimatização, ela não morra, ela resista muito bem e, consequentemente, que ela vá para o campo e aumente a produção do campo em 20% até 30%. A cultura de tecidos tem passado por uma transformação no seu processo. Hoje, nós utilizamos uma combinação do ambiente interno do frasco do meio de cultivo com o ambiente externo. A gente utiliza vedações que permitem trocas gasosas, consequentemente a maior entrada de CO2, também vai haver com as trocas gasosas a expulsão do etileno, que pode causar o amarelecimento das folhas, e também uma diminuição da umidade relativa do ar. Consequentemente, nós temos um estímulo do processo fotossintético
Isso aliado a maior intensidade luminosa. Então hoje no laboratório nós não trabalhamos mais de 20 até 50 micromol por metro quadrado por segundo, que é a unidade que mede luz. Nós temos trabalhados até 200, até 300, até 400 micromol por metro quadrado por segundo, que é a unidade que mede a luz. Ou seja, qual a quantidade de fótons que está chegando em 1 metro quadrado em 1 segundo. Então hoje a gente aumenta a luz, aumenta o CO2, diminui a sacarose no meio de cultivo, utilizamos membranas que permitem trocas gasosas e consequentemente a gente tem um estímulo do processo fotossintético. E isso a planta vai corresponder em acúmulo de biomassa e um crescimento mais acelerado, e a gente vai levar para o campo uma planta com maior vigor. Vamos conhecer o laboratório de cultura e tecidos vegetais aqui do Campus Rio Verde? Esta aqui é a sala de preparo de meio de cultura, é onde a gente prepara aquele meio nutritivo que vai manter, vai dar sustentação nutricional e física para a planta. Nesta sala nós temos equipamentos como freezer, geladeiras, balanças de precisão para a gente pesar todos os componentes do meio de cultivo, agitadores, nós temos também aparelhos para filtrar essa água, para que a gente trabalhe sempre com a água mais pura possível. No nosso caso a gente trabalha com osmose reversa. Nós temos também distribuidora do meio de cultivo. Aqui nós temos os principais meios de cultura que a gente prepara. Eu posso enviar uma cópia. Essa aqui é o nosso almoxerifado. E assim que a gente faz o meio de cultura, a gente vem para a sala de autoclaves. Ou seja, assim que a gente faz o meio de cultivo, ele vem para esse equipamento aqui para fazer o processo de esterilização. A gente pode utilizar essa autoclave horizontal ou também essa autoclave vertical. Nós temos essas duas opções. Aqui nós temos um exemplo de material contaminado por fungo e também por bactéria. Vocês conseguem ver a contaminação por bactéria, como fica bem úmido o material vegetal? E assim que a gente faz o processo de esterilização do meio de cultura e equipamentos, vidrarias e tudo mais, a gente traz aqui para a sala de transferência de material. Aqui nessa sala a gente tem esses equipamentos que a gente chama de fluxo laminar. São nesses equipamentos que eles filtram esse ar que está aqui fora, tem uma série de filtros ali atrás e eles injetam esse ar nesse sentido. Consequentemente a gente trabalha aqui em um ambiente livre de contaminação. Supostamente, né? E aí a gente pode abrir o material, já que o ar foi todo filtrado, a gente pode abrir o material que foi esterilizado e introduzir o nosso material vegetal, que a gente fez a desinfestação. Então a gente pode introduzir esse material lá dentro. Então a gente trabalha nesses equipamentos, fluxo laminar horizontal. Assim que a gente inocula o material in vitro, que é o processo de introduzir o material in vitro, a gente vem aqui para a sala de crescimento de onde eu falava para vocês. Então aqui nessa sala nós temos a temperatura e o processo de luz, de fotoperíodo muito bem controlado. Então hoje nós trabalhamos aqui de 50 em torno de 50 micromol por metro quadrado por segundo, mas nós temos também os trabalhos que eu mencionei de estímulo do processo fotossintético, e aí a gente aumenta essas intensidades luminosas. Então esta é uma sala com fotoperíodo de 16 horas de luz por 8 de escuro. Eles ficam aqui cultivados em torno de 23, 25 graus, mais ou menos 2 graus.